Este vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias dos nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dá uma força. O link está na descrição. E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações Marvel, iniciando por Doutor Estranho volume 4, A Escolha, o último volume do run de Mark Waid, à frente do título do Mago Supremo, publicação da editora Panini Comics. Eu já resenhei os 3 volumes anteriores, inclusive a série entrou para minha lista de melhores leituras da Marvel no ano de 2020, publicação que conta com essa belíssima arte de capa, muito legal mesmo, né? Chamativa essa arte, capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 104 páginas coloridas, ao preço de R$ 18,90, dá para você achar com desconto, o link está na descrição desse vídeo. Essa publicação compila as edições de Doctor Strange 18 a 20 e também Doctor Strange Anual número 1, lá de 2019. Nós temos, além do Mark Waid nos roteiros, Tini Howard, Pornsak, meu Deus, que nome desgraçado, Pichet Shot, acho que é isso. Arte de Jesus Sais, desenha muito bem. Javier Pina também desenha muito bem. E Andy McDonald. Nós temos aqui, galera, uma história que eu achei muito, mas muito bacana, que é a primeira. Ela é carregada de humor. Nós temos uma família normal lá nos Estados Unidos, que está na sua casa, fazendo ali o seu almoço, conversando de boa. Eis que o Doutor Estranho aparece e fala, olha, nós temos que resolver uma determinada situação sobrenatural aqui. E ele não dá muitas explicações, as pessoas da casa ficam totalmente confusas. E ele vai falando, agora eu preciso disso, agora me traz isso. E ele vai, de repente começa a aparecer um monstro saindo da geladeira, as pessoas ficando assustadas, a criança olhando para tudo aquilo, sem acreditar no que está acontecendo. Uma história divertidíssima, um ótimo trabalho artístico do desenhista também, que traz boas expressividades para os personagens. Eu gostei bastante dessa história curta, achei que o Mark Waid ali conseguiu escrever uma história bem redondinha, misturando magia com bom humor. Depois nós temos uma outra história que eu também gostei, que basicamente vai tratar do Doutor Estranho fazendo um novo pacto com um demônio muito poderoso. E é um pacto em que ele tem muito a perder. E ele faz exatamente esse pacto para salvar a vida de uma criança, utilizando das suas técnicas médicas. Galera, é uma publicação realmente muito bacana, que diz muito sobre o personagem Stephen Strange. Nós temos ali uma espécie de fantasma que acaba aparecendo numa determinada rodovia, causando acidentes. É como se fosse aquela alma penada, mas que tem ali também um grande demônio, um mal por trás. Eu realmente gostei bastante também dessa história. E depois nós temos a participação da Kana, que é uma moça que trabalha com ciência e magia ao mesmo tempo. É uma tecno-arcana. É uma alienígena que o Doutor Estranho conheceu exatamente nesse run, né, escrito pelo Mark Waid. E eu gostei bastante da participação dela nessa história, que vai meio que fechar algumas pontinhas envolvendo não só a participação da Kana, mas algumas coisas relacionadas a esse run do Mark Waid. E depois nós temos esse anual que envolve vários seres místicos ali do universo Marvel, Feiticeiro Escarlate, você tem o Voodoo, entre outros, mas que eu achei uma história truncada, uma história chatinha de ler, sabe, alguns textos meio, sabe, uma coisa parece que travou a leitura, e eu realmente não curti vendo eles combatendo mais uma grande ameaça ali, cada um dando seus pitacos, obviamente todos
né, respeitando bastante o Doutor Estranho e tal, mas foi a história que mais me desagradou dentro dessa publicação. Agora, as duas primeiras, sem dúvida, são muito, muito legais. E que nota, então, eu dou para esse último volume do run de Mark Waid, à frente do título do Mago Supremo? Eu dou a nota 8. Fica a dica, galera, são 4 volumes. A fase anterior, ela é escrita pelo Donny Cates, que é muito bacana também. Então o Doutor Estranho aí vem com uma leva interessante de roteiristas de qualidade. Até anterior ao Donny Cates, nós tivemos o Jason Aaron, uma publicação que saiu aqui no Brasil de forma mensal. Então fica a dica para vocês. O próximo material é Guardiões da Galáxia, volume 2, Infiel, publicação da editora Panini Comics. Eu já resenhei o volume 1 dessa série, que é escrita pelo Donny Cates. Conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 176 páginas coloridas, ao preço de R$ 27,90. Dá para você achar com desconto, vou deixar o link na descrição. Esse volume aqui compila as edições de Guardiões da Galáxia 7 a 12 e Guardiões da Galáxia Anual número 1 de 2019. Conta com diversos artistas na publicação, além de outro roteirista que faz o Anual dos Guardiões da Galáxia. No volume 1, a gente teve lá aquele envolvimento de vários seres cósmicos que estavam diante do testamento do Thanos, com o Eros, o irmão do Thanos, lendo, e ele falando, eu vou voltar, e aí a galera tá, putz, o que a gente pode fazer para impedir a reencarnação do Thanos? Tem toda uma confusão lá. Esse segundo volume vai apresentar essa nova formação aí dos Guardiões da Galáxia, que muda de forma um pouco constante, né? Tem a presença do Bill Raio Beta, do Nova, que ainda que não seja propriamente ali dos Guardiões, acaba servindo como um membro reserva, um membro de apoio. Aí Rock Raccoon, Groot, Serpente da Lua, a participação também do Adam Warlock dentro da história, e tudo envolvendo ali, galera, a Igreja da Verdade Universal, que já foi mostrada em diversas sagas cósmicas do universo Marvel. E nós temos um novo líder dessa Igreja da Verdade Universal. Peter Quill fica bem abalado com essa descoberta, né? E acaba contando ali com os membros dos Guardiões, além de outros seres cósmicos, inclusive o Falcão de Aço dá as caras na publicação, para impedir o avanço dessa igreja, que acaba fanatizando essas pessoas de forma a literalmente dominar a vontade delas. É como se as pessoas ficassem cegas, obedientes, um fanatismo, um extremismo em relação a essa igreja. Então, nós temos uma história que traz aqueles elementos cósmicos interessantes. Donny Cates escreve até uma história legal, né? Nada mais do que isso, não chega nem a ser aquele massa velho que a gente está acostumado, que o Donny Cates costuma apresentar nas suas histórias. E aqui eu tenho alguns incômodos, quando mais uma vez a tropa nova é toda destruída. E eu achei ela destruída de uma certa forma assim, muito fácil, tá? Até porque se você considerar que depois os Guardiões conseguiram invadir, né, aquela nave imensa, gigantesca, eu achei que ficou um pouco exagerado a parte que a tropa nova acaba sendo simplesmente detonada, né? Nós temos a volta de um personagem numa versão mais clássica dele, que é inclusive a minha versão preferida do personagem, com várias delas assim, não posso falar muito, senão vou acabar soltando spoilers, mas a história em si basicamente gira em torno da Igreja da Verdade Universal. O Rock Raccoon, ele tem uma primordial importância dentro dessa história, ele está completamente debilitado, tem um pouquinho mais sobre a origem, né, de como ele ficou todo mecanizado, né, com partes cibernéticas e tal. Então eu gostei de ter refrescado em mais detalhes sobre a origem desse personagem, que é um personagem Marvel que eu gosto bastante, criação do Bill Mantlo. Então ele vai auxiliar os Guardiões, ele tem uma participação muito importante na estratégia da equipe e tal. Então eu acabei gostando da história, mas se comparar com o primeiro volume, eu achei que caiu um pouco de qualidade. De qualquer forma, eu acho que Guardiões da Galáxia, desses 2 volumes aqui do Donny Cates, valem a pena, principalmente para aquela galera que não conhece tão bem o grupo e quer ler uma história
bacana, ainda que não seja exatamente com aquela formação clássica, com eles atuando juntos. Aqui os personagens parecem mais dispersados, eu diria. Então, que nota que eu dou para esse segundo volume de Guardiões da Galáxia? Eu dou uma nota entre 7,5 e nota 8, mais próximo aí do 7,5. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!